Boa noite a todos. E neste dia em que o mundo comemora o nascimento de Jesus, ele possa renascer dentro de nós, fazendo despertar o amor, a coragem, a alegria e a esperança em nossos corações. E no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus nos diz o seguinte: Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E quais ensinamentos nós podemos extrair dessa afirmativa de Jesus? Como todo ensinamento de Jesus, poderíamos extrair várias lições, mas vamos nos fixar em duas principais que separamos. Em mim tenhais paz. Jesus, então, é o nosso consolador, é o refrigério para a nossa alma. Jesus é o socorro fraternal. E ele é esse socorro, esse refrigério, esse auxílio, devido ao seu amor, ao amor infinito e puro que ele nos transmite, ao amor que ele exemplificou e vivenciou em sua passagem sobre a terra e ao amor que ele nos deixou através dos seus ensinamentos e do seu evangelho. Mas ele ainda continua dizendo que no mundo tereis aflições, e com isso ele não isenta nenhum de nós das dificuldades e das tribulações. Ele não oferece privilégios àqueles que querem o seguir, mas ele convida a todos a terem bom ânimo e a seguir o seu exemplo. Porque ele termina dizendo, pois eu venci o mundo. E o que vem a ser o ânimo? Se Jesus nos convida ao bom ânimo, o que vem a ser o ânimo? O ânimo é uma palavra que se origina do latim. Animus, que significa alma ou pensamento. No latim, esse ânimos tem o sentido do lado psicológico do homem. Então, é a fonte dos pensamentos, das emoções, das vontades, do caráter do homem. Traduzido para o português, o ânimo ele vai significar força de vontade e o estado da pessoa. E fazendo uma rápida análise da nossa vida, como nós estamos? Como anda o nosso ânimo? Estamos animados ultimamente? Em algumas situações, sim, porque muitas vezes comemoramos a chegada de um filho, de um neto, de um sobrinho, de um filho de um amigo, de um afilhado. Muitas vezes ficamos felizes porque vemos o sucesso daquela pessoa que tanto lutou para conseguir aquele emprego. Ficamos felizes porque nós mesmos conseguimos superar algumas dificuldades. Mas, na grande maioria das vezes, não é esse sentimento que nos acompanha no nosso dia a dia. O que nos acompanha é um sentimento que nos traz muito desalento ao coração. E qual sentimento que é esse? É o desânimo. E o des é uma partícula que significa negação. Então, desânimo, o que é? A falta de ânimo. É o esmorecimento, o abatimento. Quem concorda comigo que a gente passa mais tempo da nossa vida desanimados do que animados? Só eu, será? Quando a gente assiste o noticiário, então, aí a gente já levanta as duas mãos, né? Mas qual a origem do nosso desânimo?
nós podemos, num rol exemplificativo, porque existem muitos outros motivos, mas podemos citar os problemas da nossa vida pessoal, seja nas diversas áreas, como no trabalho, na família, nos relacionamentos, nas finanças, na saúde. E também, dentro desses problemas da vida pessoal, nós podemos citar a perda de entes queridos, as injustiças que sofremos ou que pelo menos julgamos que sofremos, as incompreensões que sofremos ou que pelo menos julgamos que sofremos, as críticas, a injúria. Mas também, muitas vezes nos desanimamos devido aos problemas que enfrentamos na vida em sociedade. E quais seriam esses problemas? A violência, a corrupção, a desigualdade social, a injustiça social, o preconceito, o desperdício dos recursos naturais do planeta, a falta de cuidado com o planeta, com as plantas, com os animais. E todos esses acontecimentos nos batem à porta todos os dias nas nossas vidas ou até através dos noticiários. E esses nós dizemos que são os fatores externos, porque eles chegam de fora e vêm até nós. Mas, além desses fatores externos, existem uns outros grupos de fatores que são decorrentes da nossa maneira de pensar, de agir, das nossas crenças e das nossas convicções. E esses nós denominamos de fatores internos. Então, aqui, o nosso desânimo também, ele tem origem em alguns sentimentos que nutrimos em nós. E aqui, também num rol exemplificativo, nós podemos citar a ansiedade, a pressa. Quem aqui não sofre de ansiedade? Pelo menos um pouquinho. Nós queremos resolver as coisas para ontem. Nós queremos realizar as coisas para ontem, esquecendo que tudo tem o tempo certo para ser realizado e para ser resolvido. Às vezes o sentimento de ansiedade também, ele chega até nós não só porque nós queremos resolver rapidamente as coisas, mas porque nós queremos controlar, ter o controle da situação, da nossa vida e da vida alheia. E é possível nós fazermos isso? E diante dessa falta de controle sobre a nossa vida, muitas vezes, e a vida do próximo, nós também ficamos ansiosos. E geralmente, quando não realizamos esses nossos objetivos, o que acontece conosco? Nós nos frustramos. Às vezes gostaríamos de alcançar algum sonho e não alcançamos, gostaríamos de ter tal emprego e não os temos. E aí vamos colecionando essas frustrações ao longo da nossa caminhada. Um outro sentimento que faz parte dos fatores internos do nosso desânimo é o pessimismo. Não sei se muitos de vocês conhecem aquele desenho que a hiena ficava, ó vida, ó céu, ó azar. Tudo para ela era ruim, né? Ela era desanimada. Mesmo quando a situação se mostrava favorável, ela conseguia ver um ponto negativo naquilo. E às vezes, a ansiedade, a frustração faz com que a gente comece a desenvolver uma visão pessimista da existência. A gente começa a ver o mal ao nosso redor e em todas as coisas. E esse pessimismo também, ele pode acarretar a nós uma visão distorcida das leis divinas, porque nós pensamos assim, mas eu procuro fazer tudo certo, eu vou ao centro, eu quero resolver as coisas, eu quero ajudar as pessoas,
Tá certo que às vezes eu quero controlar um pouquinho, mas é para o bem que eu quero controlar, né? E parece que está tudo errado. Onde está a justiça divina? Parece que aquele que não está nem aí, que não se preocupa, dá tudo certo na vida dele. O que é isso? A visão distorcida das leis divinas. Por quê? Se Deus é justo, toda causa do nosso aborrecimento, dificuldade ou sofrimento é justa. Às vezes aquilo que ainda não alcançamos, estamos buscando de uma forma errada. E, continuando nesse caminho aqui do desânimo, nós também, muitas vezes, apresentamos um comportamento de justificativas. O que é justificativa? Sabe quando alguém faz uma coisa errada e aí, para justificar aquela atitude equivocada, ela começa a justificar? Então, olha, sabe, né? Quando começa assim, então, olha, sabe, né? Aí alguma coisa de errado tem. Porque aí a pessoa começa a falar, olha, eu fiz isso, tá certo, eu fui até mal educado, mas pensa bem, você viu o que ela me fez? Ela falou isso, ela que me provocou primeiro. Então a gente tenta justificar o nosso desânimo, o nosso pessimismo, a nossa frustração, a nossa atitude equivocada, buscando justificativas para tal. E também, esse daqui é um dos fatores primordiais que causam, que alimentam o desânimo dentro de nós, a dúvida, a falta de fé. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, uma lição intitulada Não Duvides, nos diz o seguinte, que a dúvida no campo externo, ela pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material. Quer dizer, a dúvida de um cientista é válida, porque ele fala, mas por que o Sol, né, ele tem um giro ali de 24 horas? Por que a Lua é isso? E se eu fizer aquilo? Então, a dúvida na área científica, ela produz o progresso. Só que o Emmanuel continua, mas a hesitação no campo íntimo é o dissolvente das melhores energias. Quer dizer, quando começamos, mas será que Deus olha por mim? Será que eu consigo fazer isso? Essa hesitação, ela dissolve, ela dissipa as nossas melhores energias. E ele continua dizendo que a dúvida de si próprio impede o auxílio divino em si mesmo. Quando nós duvidamos de nós, nós estamos prejudicando a nós mesmos, prejudicando o auxílio divino que está pronto para nos fortalecer, nos guiar, nos intuir. Mas e aí? E o desânimo? Será que o desânimo tem cura? Será que é possível nós vencermos o desânimo? E para respondermos a essa questão, eu convido a todos para analisarmos uma passagem de Bartolomeu com Jesus, que está descrita no livro Boa Nova, no capítulo 8, intitulado Bom Ânimo. E nesse capítulo, o autor, Humberto de Campos, nos traz 30 episódios da vida de Jesus, dos seus discípulos, de importantes personagens bíblicos, e esses relatos não são encontrados nas escrituras sagradas. Através da psicografia do Chico Xavier, Humberto de Campos nos traz esse tesouro. E essa passagem tem como personagem central Bartolomeu. Quem era Bartolomeu? Bartolomeu era um dos mais disciplinados e fiéis discípulos de Jesus. Só que Bartolomeu, ele era triste. Jesus frequentemente o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. E um dia, na casa de Simão Pedro, Jesus resolve falar mais demoradamente ao seu coração. Essa passagem é composta por 4 afirmativas e perguntas de Bartolomeu a Jesus,
e de 4 respostas de Jesus esclarecedoras e amorosas. E na fala de Bartolomeu, nós conseguimos detectar fatores internos que são determinantes para que o desânimo habitasse o seu interior. E Bartolomeu começa dizendo a Jesus que ele não sabia explicar o porquê das suas tristezas, que as palavras de Jesus traziam muita alegria ao seu coração. Que quando Jesus dizia que o seu reino não era desse mundo, ele ganhava nova coragem para enfrentar as misérias dos caminhos da terra. Porque aqui na terra, Bartolomeu dizia, o mal parece obscurecer as coisas mais puras. Nessa primeira afirmativa de Jesus, qual fator interno nós podemos destacar? Alguém quer dar um palpite? Quer dar, Valtinho, um palpite? O pessimismo. Porque o mal parece obscurecer as coisas mais puras. A miséria dos caminhos da terra, quer dizer, em tudo ele via o mal, em tudo ele olhava com desânimo. Já pensou se Bartolomeu vivesse nos dias de hoje e assistisse os noticiários sobre corrupção? Ele ficaria extremamente desanimado. E aí Jesus começa a explicar para ele. E diz assim, Bartolomeu, a nossa doutrina é a do evangelho ou da boa nova. E já viste uma boa notícia não trazer alegria? Fazes bem em conservar a esperança em face dos novos ensinamentos. Mas eu não quero senão acender o bom ânimo no coração dos meus discípulos. O evangelho deverá florescer primeiramente na alma das criaturas para depois frutificar no espírito dos povos. A vida da terra é uma estrada prodigiosa que nos conduz aos braços de Deus. A oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de Deus para que semeemos suas bênçãos sacrossantas. E depois, a resposta de Jesus é muito longa. Nós estamos resumindo e falando mais ou menos com as palavras que Jesus disse. E depois, no fim da sua conversação, ele diz que observamos frequentemente aqui na terra viajores desalentados. Na obcecação da própria vontade, eles ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia, sem enxergar a fonte cristalina, o perfume da flor, a palavra de um amigo e a luz das experiências que Deus coloca em sua caminhada. Que resposta de Jesus, né? E se nós analisarmos, essa fala de Jesus, ela pode ser dividida em 2 partes. A primeira parte, Jesus destaca para Bartolomeu os motivos para que ele tenha o bom ânimo. Pois ele relembra Bartolomeu que ele estava com a oportunidade de aprender a boa nova. E que o evangelho é o fruto que deve florescer dentro dele. Que a nossa vida aqui na terra é a oportunidade que nos leva ao Pai, ou seja, que nos leva à perfeição. E que quando nós semeamos o bem, nós estamos espalhando as bênçãos divinas ao nosso redor. E já na segunda parte da resposta de Jesus, ele explica a Bartolomeu o motivo do desânimo que muitas pessoas
apresentam. Porque ele diz assim, muitas pessoas às vezes ficam obcecadas em um desejo, em uma vontade e esquecem de tudo. Esquecem de dar ouvido aos conselhos, esquecem de lançar aquele seu desejo à aprovação, ao conselho de Deus, ao Pai. Ao invés dela falar, meu Deus, eu quero tanto isso, que o Senhor permita eu realizar, se for para o meu bem, não. A pessoa pensa assim, não, eu quero porque eu quero, porque eu quero. Denotando uma atitude de egoísmo, de orgulho, muitas vezes de rebeldia, de infantilidade espiritual. E Bartolomeu, então, continua com as suas indagações. Ele diz assim, mestre, as suas palavras aliviam os meus pesares, mas o evangelho exige a fortaleza permanente de nós. Então, quer dizer, eu alivio o meu coração quando ouço o que o Senhor fala, mas será que o evangelho não exige muito dos seus discípulos, né? Exige uma condição que eu ainda não tenho, porque eu ainda sou frágil, tenho as minhas dificuldades íntimas. E para percebermos qual fator interno está contido nessa indagação, vamos analisar a resposta de Jesus. Jesus diz assim, Bartolomeu, a verdade não exige, a verdade transforma. O evangelho não pode exigir estados especiais dos seus discípulos, mas a alegria, a coragem e a esperança devem ser constantes nas suas atitudes de cada dia. E ele finaliza dizendo assim, por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade grandiosa da eternidade de Deus? Então, o que Jesus está querendo nos dizer com essa resposta? Que Bartolomeu estava com uma visão distorcida. Ele achava que o evangelho exigia, enquanto o evangelho transformava, e Jesus ainda o alerta, por que ficarmos pensando nas coisas ruins se nós já sabemos da grandiosidade de Deus? E Bartolomeu insiste. Bartolomeu é como nós, né? Que muitas vezes insistimos na nossa tristeza e no nosso desânimo. Quantas vezes as pessoas vêm querer levantar o nosso ânimo, nos aconselhar, e nós procuramos as justificativas para permanecermos na mesma situação. E ele diz assim, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece lutar contra nós? E nessa afirmativa, pergunta de Bartolomeu, nós encontramos o quê? A frustração. Porque Bartolomeu era o quê? Um pescador. E o que ele almejava era o sucesso na pescaria, a prosperidade, e ele não obtinha. E aí, Jesus diz carinhosamente para Bartolomeu, Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso do ouro ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Porque Jesus já estava conseguindo captar o pensamento de Bartolomeu, além da pergunta, porque quando ele perguntou, e quando os negócios são adversos, ele muito provavelmente estava pensando assim, mas será que tem um negócio que é mais fácil, que eu consiga prosperidade mais rapidamente? Qual que é o melhor negócio para eu me aventurar nele? E Jesus, então, diz a ele que o melhor negócio do mundo é a iluminação definitiva da alma para Deus. E Bartolomeu pensa e lembra que há pouco tempo ele havia perdido a sua mãe. E ele, então, faz a sua última pergunta. Mestre,
Não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E agora, o que ele provavelmente estava pensando? Agora não é possível que ele vai me rebater, né? Porque eu perdi um ente amado, ele vai concordar comigo. E nessa pergunta ele estava tentando o quê? Justificar-se, né? Justificar a sua tristeza, porque todas as outras afirmativas foram o quê? Combatidas. E aí Jesus diz assim: quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Ninguém está verdadeiramente órfão sobre a terra, assim como ninguém está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis o que os discípulos do Evangelho devem ser os semeadores da paz e da alegria. Então, essa última resposta de Jesus, ela é o resumo para Bartolomeu dos motivos que ele devia manter o bom ânimo. E quais eram os motivos? Bartolomeu, primeiro, você é filho de Deus. Como filho de Deus, você não está órfão, você não está abandonado. Deus cuida de todos os seus filhos. E assim como discípulo do Evangelho, você tem que ser um semeador da paz e da alegria. Só o fato de sermos filhos desse Deus bondoso, amoroso, justo e bom, já é um motivo para cultivarmos o bom ânimo. E muitos de nós podemos pensar assim, mas tudo bem, eu até concordo que todos somos filhos de Deus, que temos que ter o ânimo, mas nós somos discípulos do Evangelho? Será que nós também temos que cultivar a paz e a alegria? Todas as vezes em que nós estamos na condição de auxiliar alguém, de sermos úteis a alguém, nós somos discípulos do Cristo. Todas as vezes em que nos dizemos cristãos, em que trabalhamos por a causa do Cristo, nós somos discípulos do Evangelho. Então, todos nós devemos cultivar a paz e a alegria. E essas palavras de Jesus tocaram fundo no coração de Bartolomeu. Quando ele foi voltar para sua casa, no caminho, ele começou a refletir sobre tudo que ele tinha ouvido. Aí ele começou a lembrar das suas tristezas e não mais as encontrou. Ele lembrou da sua mãe que havia partido e ele refletiu assim: mas Deus não me é pai e mãe nos céus? Ele lembrou dos contratempos dos seus irmãos que o aborreciam, porque os seus irmãos não aprovavam a conduta de Bartolomeu de seguir Jesus. Eles queriam que Bartolomeu ficasse só ali na pescaria ajudando. E Bartolomeu ajudava num período e depois ia seguir a Jesus. E eles não aceitavam e os maltratavam. E o maltratavam, o caluniavam. E a hora que ele lembrou dos irmãos, ele pensou: mas Jesus não me tem sido um irmão generoso? Depois ele lembrou dos insucessos da sua pescaria. E ele pensou assim: mas o que é a pescaria, a avareza dos comerciantes, comparado ao reino de Deus que ele trabalhava para construir dentro do seu coração? E assim, Bartolomeu foi curado. Aquele desânimo que o amargurava tanto desapareceu. Só que agora nós precisamos refletir o seguinte: quais fatores foram decisivos para a cura de Bartolomeu? Porque é fácil nós falarmos, Bartolomeu foi curado, mas nós precisamos entender como ele foi curado. Primeiro, vamos lembrar, Bartolomeu era um discípulo que acreditava nas palavras do mestre e nos ensinamentos. Ele era fiel, disciplinado. As suas palavras acalentavam o seu coração. Então, já é um primeiro passo. Mas o que trazia o desânimo a Bartolomeu? Era o seu desejo central do sucesso nos negócios. E isso, essa frustração,
porque ele não o conseguia, é que gerava todo esse sentimento. Mas, nessa passagem que nos foi narrada por Humberto de Campos, o que aconteceu com Bartolomeu? Ele abriu o coração a Jesus. Ele disse a Jesus tudo aquilo que afligia. Depois que ele abriu o coração a Jesus, ele escutou as explicações, as explanações amorosas de Jesus. Quando ele foi voltar para casa, ele foi fazendo o quê? Ele foi refletindo. E conforme ele foi refletindo, ele compreendeu a grandeza de Deus, de Jesus, da nossa existência. Ele compreendeu as infinitas possibilidades que nós temos de sermos felizes através do trabalho, do auxílio, do esforço. E aí ele deixou de olhar para as pequenas asperezas do caminho e passou a pousar o seu olhar para o amor de Deus e a luz emanada de Jesus. E quando ele corrigiu essa miopia espiritual, podemos dizer assim, ele confiou a sua existência a Deus e aos braços carinhosos de Jesus. Mas uma outra observação precisamos fazer nessa passagem de Bartolomeu. A sua vida, os fatores externos, eles se modificaram? Então vamos lá. Os fatores externos da vida de Bartolomeu, eles continuavam os mesmos, que é a dificuldade material, os contratempos, os desafetos. Mas a saudade da mãe. E esses são os fatores externos. Mas o que fez com que Bartolomeu mudasse? Os fatores internos. Porque aí o Bartolomeu, o que ele fez? Ele tirou a dúvida e ele colocou a fé. Ele tirou o pessimismo e colocou o otimismo. Ele tirou a justificativa e, ao contrário, ele buscou os motivos para manter o ânimo dentro de si. Então, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que os fatores externos, eles são a porta de entrada para que o desânimo chegue até nós. Mas o que alimenta, o que sustenta o desânimo em nós são os fatores internos. São aqueles que trazemos dentro de nós. E isso nos é consolador, por quê? Porque se em muitas situações nós não conseguimos mudar esses fatores externos, algumas vezes nós conseguimos, mas em outras não. Mas se nós não conseguimos mudar os fatores externos, nós podemos e conseguimos sim mudar os fatores internos. E aí, mudando a nossa maneira de olhar para a vida, de reagir perante as dificuldades, nós vamos trocando paulatinamente o desânimo pelo bom ânimo. Mas ainda, nós podemos pensar assim, mas Bartolomeu se curou porque ele conversou com Jesus. Até eu, se conversasse com Jesus, eu também era curada. Já pensou Jesus falando daquela forma amorosa, paciente, esclarecedora comigo? Mas será que Bartolomeu teria se curado se ele não tivesse refletido em tudo aquilo que Jesus disse? Porque se ele só escutasse e não refletisse, todos esses outros passos não teriam acontecido. Então, nessa caminhada de Bartolomeu, o que teve? Teve um
esforço pessoal. Ele ouviu o que Jesus disse e procurou argumentos para conservar o bom ânimo dentro de si. Por isso, meus amigos, que fique então a mensagem dessa noite, desse dia tão importante, para nós nos inspirarmos, primeiramente, em Jesus, no convite que Ele nos fez para termos o bom ânimo. E que quando nós pensarmos, mas é difícil, eu não vou conseguir, é muita coisa, nós nos inspiremos, sim, em Bartolomeu, no caminho que ele percorreu, porque quanto de Bartolomeu não existe dentro de nós. E se ele conseguiu, nós podemos conseguir. Basta que nós tenhamos a vontade e o esforço e a perseverança. E para encerrarmos, vamos tomar a aguinha, porque é a hora do versinho, e esse versinho é para matar o coração da gente. Toda vez eu falo que eu vou tirar o versinho, porque exige muito emocionalmente, né? Mas aí todo mundo fica, não, deixa o versinho. Então vamos lá. Se eu chorar um pouquinho, Lilian, você dá um desconto, que hoje é Natal, todos nós ficamos emotivos. Que não nos falte o amor, que não nos falte a fé. Aquele que confia no Criador compreende a vida como ela é. Que não nos falte a esperança, que não nos falte a coragem. A dificuldade é convite à mudança, tão importante nessa vida de passagem. Que não nos falte alegria, que não nos falte oração. A perseverança nas lutas de cada dia desenvolve as qualidades do coração. Que não nos falte a disciplina, que não nos falte a dedicação. O bem a todos, Jesus ensina na grande jornada da evolução. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.